Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu tô super animada porque a gente tem duas lives e essa primeira convidado assim de ouro e a segunda live se prepara porque a gente vai falar de 7 coisas que estão mudando na educação e como elas impactam, como elas vão impactar, já impactam e vão impactar ainda mais a sua carreira como professor. E para a live de agora, ninguém mais, ninguém menos do que... Cadê você, Gui? Deixa eu achar você aqui. Ninguém mais, ninguém menos do que o Super Guilherme Sobrinho, do Bora Falar Inglês Brasil. Me chama você, Gui, porque eu, por algum motivo não tô conseguindo te botar aqui pra dentro. Ué? Oi, Fabi, bem-vinda. Ah, Robert, Miriam. Tô tentando colocar o Gui pra dentro. Cadê? Oi, Su. Então, olha só, pra quem já conhece Guilherme, vocês sabem o que tá vindo pela frente, né? Bom dia, Miriam. Bom dia, Robert. Gui, me chama, pede você pra entrar, porque por algum motivo mágico, essa semana a tecnologia brigou comigo. Eu não sei por quê. Tá, ela tá fazendo bico comigo. Sabe aquela situação assim que outra pessoa tá fazendo bico e você não sabe o que você fez? Então, eu tô assim com a tecnologia. Cadê? Socorro! Aí, calma aí, achei. Quem não conhece, primeiro, siga já. Porque esse homem é um furacão. Arroba, bora falar inglês Here we Brasil. go. Não precisa falar mais nada, né? Cheguemos. Here we E go! aí? Né? Aí, pra quem conhece esse ícone aí, vocês já sabem, já sabem o que vai acontecer na live, né? Já sabem que não vai ter papas na língua, que a gente vai Vamos falar de que vamos. medinho, que a gente vai falar de medinho os alunos, porque o Gui pega muito no pé da galera, né? O Gui que pega no pé da galera dos alunos que tem medinho do inglês. E teacher tem medinho do quê, Gui? Vamos Teacher tem falar do medinho de medinho dos tudo. teachers, que a gente também tem Teacher tem medinho. medinho de tudo. Teacher tem medinho de não ser bom o suficiente. Teacher tem medinho de, ah, será que minha aula tá boa, tá ruim? Teacher tem medinho de, ai, será, o que que o aluno vai pensar? Que eu passei pouco conteúdo. Teacher tem medinho de várias coisas. Sim, com certeza. Com certeza. Se vocês quiserem compartilhar aí os vários medinhos que a gente tem medinho de não saber o que fazer, de falar coisa errada, de não saber explicar. A gente tem medo de falar que não sabe, não é? Isso é uma coisa que pega a gente de monte, assim. E faz parte da cultura, eu acho que é muito engraçado, porque depois que você tem filho, você começa a ver como dar aula é muito parecido, né? Porque tem todas as culpas do mundo, né? Todas as responsabilidades do mundo, né? De assim, você não fez isso? Sabe? Ah, você fez o quê? Você levantou a voz? Sabe? Então tem todas as neuras do mundo, aquela responsabilidade, aquele peso nas costas, aquela cobrança da sociedade, do que você, da imagem que você tem que ter, né? E, a gente cai nessa, cara. Os teachers caem de patinho nessas. E o que acontece? Para a escola é muito bom isso. Para a escola é ótimo um teacher cheio de medinho, querendo dar a alma. Você acha que, para quem trabalha em escola aqui, você acha que o dono da escola não ama o fato que você é neurótico com É fazer um bom muito, muito trabalho? real essa. Eu conversei ontem com uma professora. A É. mulher, ela é uma professora de espanhol, ela é uma professora nativa, que dá aula no Brasil. Hum. E ela trabalha para uma escola grande, que não vamos falar o nome, ok? Vocês sabem, quem me segue sabe que eu tenho uma certa implicância com cursinho e coisas correlatas. Então, para uma escola grande, e ela me contando, chorando nas pitangas, do seguinte, que o aluno VIP, os alunos dela são todos VIP. São médicos, são CEOs, são pessoas assim, entendeu? São arquitetos, é uma galera que... Dinheiro para essa galera não é o problema, né? Para resumir a situação. E aí ela me contando o seguinte, que a escola cobra deles cerca de R$ 1.200, não, a escola dá
por mês mais ou menos R$ 1.200, mas cobram num pacote semestral. Eles pagam o semestre de uma vez e pagam para ela por semestre. Não, você não vai acreditar. Por semestre, R$ 800. Aí eu fiquei assim, como Oi? assim? Como assim? Como assim? Peraí que Não faz sentido, a cara. matemática não Pois, tipo foi assim, não paga, boa. tipo assim, nenhum, sabe assim, vou te dar um mês do que eles pagam. Não. R$ 800 é o que ela ganha, sendo uma professora nativa, só tendo alunos VIPs numa escola grande, numa escola dessas famosinhas aí, entendeu? Por que que acontece isso? Ok, que tem a questão da pessoa não saber o que fazer, né? Tipo assim, tem muitos teachers que estão perdidos. Mas a grande maioria dos teachers tem muito medo, entendeu? Então eles preferem, eu prefiro ficar aqui nessa escola ganhando R$ 20 por hora, trabalhando 10 horas por dia, do que, sei lá, tentar outra coisa, entendeu? Porque aqui você, pelo menos quem capta os alunos é a escola, entendeu? Então, pelo menos isso aqui eu tenho, isso aqui é seguro. E Uhum, essa ideia de segurança a gente sabe que não existe, né? sim. E a segurança que o teacher tem em relação ao trabalho, ele tem na aula também, né? Da segurança do livro. Exatamente. Né? Tipo, não, se eu não vou saber o que fazer, sabe? Sem a escola me dando aluno, sem a escola lidando com o aluno que não paga, sem a escola lidando com o aluno que cancelou em cima da hora e etc., eu não vou saber o que fazer, né? E sem livro a mesma coisa. Sem um livro me dizendo para onde ir, eu não sei o que fazer. E, gente, a gente tem não é, e essa questão, assim, sem o livro, muitas vezes eu acho que o ponto principal, a gente estava falando sobre isso, né, Gui, sobre o fato de entender o que a outra pessoa está falando e oferece, né? Sem livro, às vezes o pessoal acha que assim, bom, o que a Lili está dizendo é que a gente vai, que a gente vai, e que daí chegou lá, assim, hoje eu senti que vai ser o presente, então vamos dar um presente. Na aula que vem, eu vou chegar lá na aula e, tipo, sentir uma vibe de comparativo aqui, sabe? E não é isso, gente, né? Pensa na palavra design em inglês, quando a gente tem a Uhum. expressão by design. Quando você faz uma coisa by design, foi pensado, foi planejado, não é arbitrário, sabe? E todos os elementos foram pensados, não só o que você está entregando. Então, eu acho que esse medo de pular no oceano, cara, você não vai pular no oceano. Você acha que você está pulando no oceano. Você está pulando dentro de um bote no oceano. Não é, você não está caindo na água sem rumo. Você está pulando num bote maravilhoso que você vai dirigir, que você vai construir e vai remar com o aluno. Essa é a Pois é, diferença, né? essa Mas, coisa do livrinho também, gente. Olha, eu tenho uma implicância com o livrinho que vocês não têm noção. Não tenho paciência para livrinho. Apesar de gostar de livros, né? Como vocês podem ver, mas essa coisa de livrinho do cursinho, é, claro que são materiais muito ricos, eles têm bastante recursos, a gente pode usar também livros e tal. Mas o que acaba acontecendo com a maioria desses teachers que a gente está falando aqui sobre eles, né? Eles se apegam ao livro porque ele tem uma rota muito clara, e aí esse teacher, o que ele acaba virando? Ele acaba virando um teacher ledor de livrinho. Então ele chega na aula, né? Os teachers no cursinho sabem disso, ele chega com um papelzinho que é o plano de aula, né? Grampeado assim, aquele papelzinho, o livro do professor, e vai lendo aquele negócio e vai passando para os alunos. Gente, se para isso não precisa de professor, bota aquele papel na mão do aluno. Percebe? Então, tipo assim, é uma falsa sim, sensação de segurança, mas ao mesmo tempo a pessoa meio que está se enganando, entendeu? Porque que aprendizado é esse que está rolando ali? Entendeu? Que experiência é essa que está rolando ali para o sim. aluno? Entende? E, tipo assim, esse modelo não funciona para a maioria das pessoas, né? A gente vê a taxa de desistência nesses cursinhos, nos primeiros módulos, é muito alta. Então, a gente vê nos cursinhos assim, primeiras turmas, a turma de iniciante tem 100 alunos. A escola fica lotada de gente. No segundo semestre, se tiver metade, já deu sorte. No segundo ano, se tiver tipo 10%, já é muito. Entende? Porque esse modelo acaba que não funciona para a maioria das pessoas, né? Então, o professor fica se enganando. Eu estou lendo aqui o livro, eu não preciso inventar nada, eu não preciso pular no desconhecido, eu não preciso arriscar nada, percebe? Eu não preciso criar nada. Às vezes, sabe, eu acho que tem muito professor que traz isso. Eu fazia isso, aquela coisa de olhar o livro e ok, o que eu posso fazer com isso? Então isso aqui eu não vou usar, eu não vou começar por aqui, eu vou começar com essa ideia aqui, vou jogar essas palavras, vou ensinar isso antes, vou trazer um vídeo. Lembrei de um vídeo bem curtinho, bem massa para introduzir. É, A gente faz isso, só que a gente se sente seguro
naquilo que você falou, na Uhum. linearidade do livro, sabe? Não tenho que me preocupar. Desse exercício eu vou para o outro. Se esse exercício não der, essa é a segurança que a gente tem, é aquela coisa assim de, cara, e esse exercício aqui, será que vai vingar? Eu acho que eles talvez não engatem muito. Bom, se não engatar, eu passo para a próxima página. Na aula que vem eu dou uma enrolada, mas eu dou uma antecipada, né? Eu nunca vou ficar sem ter o que fazer, porque na pior das Aham. hipóteses eu começo a próxima página, sabe? Então, e eu não preciso me preocupar com o que vem depois. Terminei essa unidade, e agora? Vou para onde? Sabe? Então, assim, o livro, ele traz um conforto muito grande pra gente, porque você realmente não precisa se preocupar. E daí, ó, questões que eu acho que são muito relevantes. O próximo que eu escuto muito, tá, Lili? Mas assim, esse livro foi pensado. Não foi um Zé Mané da esquina que Não, escreveu esse livro. são Foi equipes pensado por grandes, de editoras grandes e tal. É. as universidades de renome. Eles devem saber o que estão fazendo, não é? Por que eu vou lá reinventar a roda? E daí é aquela coisa, gente, ninguém está queimando o livro aqui. Se você quiser olhar, se você quiser olhar para o livro e falar assim, olha só, depois de comparativos, eles foram para o superlativo. Legal. Ah, vou seguir essa sequência também. Não tem problema, gente. Que ótimo. Sabe? Depois do superlativo, eles foram falar de futuro. Ah, acho que vai ser bacana. A questão é que você não precisa se prender a isso, não precisa seguir essa linearidade se você sentir uma necessidade diferente do seu aluno. Isso que você falou, Guida, eu trabalhei muitos anos em escola, né? E muitos anos na mesma escola, né? E a escola é muito boa, com muitos resultados, com alunos que realmente saíam de lá com resultados excelentes. No TOEFL e falando, você pegava, cara, aqueles adolescentes que começavam criança lá, era nativo, sabe? Então, era uma escola muito boa, só que isso acontecia também, sabe? De você começar. Eu sempre dei aula para intermediário, high, né? Upper Intermediate Advanced. Minhas turmas eram sempre menores do que Aham. dos outros teachers. E isso era, sabe? Depois, quando eu assumi coordenação, você via isso claramente. Você via, tipo, cara, começa É. aqui e vai, né? E por quê? E é essa questão. Você, como professor autônomo, você não quer que isso aconteça com você. Não é? Você não quer um Boa. aluno começando o semestre que vem parando. Então, por que isso acontece nas escolas? Porque essa linearidade que ajuda a gente a ver um macro, né? Então, ela pode te ajudar, ela força todos os alunos dentro dessa forma. Então, a gente conversou sobre isso ontem com a Fer, eu falei isso com ela, eu fico pensando às vezes quantos alunos desistiram, reprovaram, passaram com 7, sabe? Naquele sofrimento, com aquele feeling de tipo, cara, eu sou muito mal em inglês mesmo. Não consegui entender isso. Quantos alunos sentiram isso e o problema não era eles. Lili, O problema é que eles precisavam de um pouquinho mais de eu tempo, recebo, eu recebo mensagem aqui sabe? quase diariamente de gente assim, ó. Olha, eu fiz 5 anos do curso tal, eu Né? fiz 7 anos no curso tal e não falo nada. Aí fica assim, mas não é possível, como assim que não fala nada, né? Então, tipo assim, essa questão também da forma como, tanto da forma do uso do material didático, quanto da forma que esse material didático é usado na avaliação, entende? Isso também tem um certo problema, porque você fica muito confortável com aquela questão do inglês no papel, né? Do inglês previsível, porque aqueles diálogos lá do livro, aqueles exemplos que se usou no livro durante as aulas, eles já são previsíveis, mais ou menos, de cair na prova, né? E a gente sabe que na vida real, uma conversação, ela é uma coisa meio aleatória, né? Então, tipo assim, você tem mais ou menos ideia de como que vai acontecer, mas ela é meio aleatória. Então, a pessoa, quando ela está dentro dessa caixinha, né? Quando ela tá dentro da caixinha, ela vai dando uma enrolada, sabe? E ela sai lá do outro lado do curso, às vezes, ela lê bem, tira 10 na prova, mas na hora de falar não funciona também, entendeu? Então, tipo assim, tem vários, como eu vou dizer assim, problemas desse tipo de abordagem que parece que passa por essa questão de estar preso ao material didático, entendeu? Essa coisa da Uhum. interação entre professor e aluno está engessada dentro daquele papelzinho, entende? Mas só que dá um medo Sim. do caramba, né? Imagina um professor que seja inexperiente ou um professor que não tenha muito, que tenha medinhos, né?
Imagina, ele tem aquele papel ali, aquela bengala dele, ele vai levar pro resto da vida aquela bengala, né? Vai se apoiar naquilo ali pro resto da vida, porque dá uma certa, como você disse, né? Dá uma certa segurança, a linearidade da coisa, né? Mas, tipo assim, quando vocês começam a se incomodar com alunos que não estão tendo resultado, tipo, ok, tem vários, né? São vários aspectos do aluno que não tem resultado, né? Não estou também tirando a responsabilidade do aluno, não. Mas, tipo assim, quando você começa a incomodar e ver que é por causa dessa estrutura engessada, entendeu? E aí, faz o que agora? Percebe? Então, as pessoas ficam meio perdidas e não arriscam. Então, prefere, tipo assim, deixa as coisas como estão, entendeu? Foca nesse um aqui que está tendo resultado e toque o barco. Esquece Esquece os os outros. outros. Entendeu? E eu não... Os outros eles Pois conseguiram, é, entendeu? né, com E eu 7. tenho, eu falo assim, por quê? Por causa das minhas experiências como aluno. Entende? Então, tipo assim, eu olho para isso e eu tenho uma certa empatia com a galera do Medinho por causa das minhas experiências pessoais, entendeu? Enquanto alunos, né? Então, enquanto aluno. Por exemplo, eu tentei 2 vezes com professores nativos fazer aula de alemão, né? Porque numa época da minha vida acadêmica, o alemão ia ser uma coisa importante, Deus o tenha. Mas, enfim, sabe? Tinha... Então, né? Isso, Deus o tem. Então eu pensei assim, beleza, então vou procurar um professor nativo, porque eu tinha essa coisa do nativo, sabe? Eu tinha esse mito do nativo na minha cabeça há alguns anos. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá com 2 professores, tentei com 2 professores, não foi com um só, não. O que o professor fazia? Ele pegava o livro, abria o livro, vamos lá, na página 10. Aí ia lendo o livro. Repete, fala isso. Página 11. Vai, repete, fala isso. Aí eu fiquei assim, cara, isso não precisa de professor, na verdade. Igual a Fer fala assim, eu não preciso de um personal trainer para ligar a esteira para mim. Né? Então, tipo assim, Exatamente. então teve esse tipo de situação que aconteceu comigo enquanto aluno que me faz ter uma certa implicância com esse tipo de abordagem, entendeu? Então, tipo assim, eu não sei lá, não engulo esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de você não poder adaptar, esse tipo de você não poder personalizar a caminhada para aquela pessoa que está ali na tua frente, entendeu? Ok, Sim. eu imagino também que tem várias questões, né? Por exemplo, quando a gente tem um aluno VIP ou quando a gente tem um grupo VIP, a gente consegue fazer isso assim mais personalizado. De repente, numa escola grande com uma turma de 30 alunos, de repente não tem como fazer. Tem várias aí problemas para se equacionar, mas nessa questão da metodologia, nessa questão da relação nossa, né, com o aluno, eu acho que a gente tem que ter outras ferramentas, eu acho que a gente tem que ter liberdade, entendeu? A gente tem que ter uma certa flexibilidade para poder personalizar a caminhada para aquele aluno. Senão a gente fica nessa de CFR, entra no CFR, entendeu? Como se aquilo fosse um corredor, né? E vai empurrando o aluno, dá uma pesada nas costas do aluno dentro do corredor do CFR, entendeu? Ele vai sair lá do outro lado, mas em que condição que ele vai chegar lá do outro lado, entendeu? Que domínio do idioma, que liberdade para se comunicar e tal. Então, tipo assim, quando eu ouvi você falar essa coisa do Learning Experience Design, eu falei assim, cara, eu tô autorizado, eu tô autorizado. Porque, tipo assim, era mais ou menos assim, uma coisa que eu fazia meio... Eu sempre fiz isso, né? Eu já dei aula de música, de violino e tal. Então, mais ou menos era o que eu fazia. Claro que eu fazia assim na machadada, né? Tipo assim, não era sofisticado, igual você ensina, né? Não era essa coisa... Não era uma coisa assim, estruturada, sabe? Não era uma coisa assim, sabe? Estruturada, elegante. Era uma coisa assim na machadada. Eu via assim, pô, isso aqui não vai funcionar. O que eu faço para poder adaptar? E pegava, e tentava... construir realmente essa questão da experiência, né? Então, tipo assim, a experiência do aprendizado. Porque quando a gente olha para a nossa própria história, caramba, as coisas que a gente aprendeu, que a gente nunca mais esqueceu, não foi uma coisa instrucional, né? Não foi uma coisa assim, alguém sentou na sua frente, abra o livro na página 10, capítulo 1. Entendeu? Cara, deixa eu te contar a minha experiência de criança aprendendo alemão. Porque, gente, parece, né? Eu sei que parece bastante. Minha mãe é alemã, tá? Eu sei que vocês, Porque ela obviamente, usa já lente desconfiavam preta e disso, né? pintou o cabelo de preto, gente. Mas ela é loura do olho azul, no Isso, natural. exatamente. É a É. maquilagem.
É a maquiagem só. O negócio é o seguinte, olha só. É, eu criança, a família toda da minha mãe é alemã, né? Falam alemão e tudo, alemão. A minha mãe aprendeu português com 7 anos de idade. Então, saca só, né? Na escola. E o meu pai é chinês, né? A família dele é americana, chinês, então a zona tá feita, né? Então eu nunca pertenci em nenhum lugar, né? Mas enfim, né? Sacaram, né? A multidisciplinaridade ali. E quando eu era criança, eu tinha um lance com alemão, enfim, tem várias coisas que até hoje aqui em casa a gente fala em alemão, tipo palavras específicas, sabe? Tipo, Untersetzt. O que é isso? Eu pego um Untersetzt, sabe? Tipo, então você usa o alemão. E eu fiz aula de alemão, eu lembro com uma nativa, e o nome dela era Heidi, claro, né? E ela dava aula com um livro que era meio amarelado, ok? Eu não podia escrever no livro porque o livro era dela, tá? Então eu podia ver, né, o livro ali, né, e copiar e escrever. E ela tinha uma régua de madeira. E toda vez que eu errava, ela batia a régua de madeira na mesa e falava nein, nein, nein. 3 vezes. Eram nein, nein, nein. Né? Então, cara, você acha que eu aprendi alemão? Conta pra mim aqui, gente. Eu aprendi alemão. Você deve ter, você deve ter aprendido a Realmente, odiar alemão. Não sei. Misericórdia. cara, né? Ó, Rafa, tá mandando ali no alemão, ó. Ó, a Fabi, ó, a mãe é morena, ela é alemão. Fabi, você é do alemão. Diga pra mim que você não bate com a régua de madeira na mesa e fala Fabi nine, nine, Kish? nine quando teus alunos eram. Fabi Kish é uma mozinha. Ela é muito. Não dá nem pra imaginar a ideia dela batendo com a régua na mesa, mas. Não, ela ficava. Não, ela não era muito velha, não. Não era aquela coisa assim de, nossa, ela é lá da Da época lá palmatória. da Revolução Industrial, onde ela vinha dela e eu tendo que. Né? Outra experiência que eu tive foi quando eu fui aprender espanhol. E eu já era professora de inglês. E daí o que aconteceu, Fabi? Que bom, ufa, né? Senão eu ia falar, a professora Raiz reencarnou, né? Então, tá batendo. É todo professor de alemão que faz isso. Não, que bom. Eu, aprendendo espanhol, já era professora de inglês, tá, gente? Então, eu tinha lá, né, as coisas. Como eu falei para vocês, eu sempre trabalhei em escola, uma escola que prezava muito pela adaptação, pela liberdade do teacher, não sei o que, apesar de seguir ainda o formato quadradinho, né? De escola, porque tem que ter, é negócio, gente, tem que ter estrutura de negócio, né? Então, o que aconteceu? Eu fui fazer aula de alemão, né? A primeira professora, ela era nativa e era um espetáculo. Ela usava o livro, mas ela brincava, ela fazia a gente conversar, ela fazia trabalho em dupla. Foi um semestre. Eu falei, cara, tô curtindo essa de espanhol. Nunca gostei de espanhol, mas eu acho que rola, né? Agora vai. Eu vou hablar, né? E daí, semestre seguinte, cara, nativa também. Só que era super querida, né? Mas era bom dia, né? Vamos lá. Hoje a gente vai cobrir a página 26 e a página 27. Então, começando na página 26, exercício 4, isso aí. Vamos ler o exercício 4. Vamos fazer o exercício 4. Terminou o exercício 4, agora vamos fazer o 5. Ninguém falava com a pessoa do lado. Ela era muito querida. Ela seguia o livro. Só que assim, se eu arrancasse aquele livro da mão dela, a mulher ia surtar, com certeza. Ela não ia saber o que fazer, né? Então, o que a gente tem, o que eu sei é que a gente tem aquela coisa de, cara, eu aprendi. Por que é que eu tenho que mudar? Eu tô fazendo melhor professores que eu tive. Eu não tô tão quadrada quanto eles. Eu tô quadrada com pontas arredondadas. Né? Quadrado pontudo, imagina agora. Por que eu tenho que mudar? E eu acho que a resposta aí você me diz, Gui. Eu acho que a resposta é que, falando bem na real, não é só pelo seu aluno. É por você, professor. É por você. Porque se você hoje faz isso que eu fazia, de pegar uma unidade, cara, tenho com certeza aqui algum material que eu posso mostrar para você, a quantidade de post-it que eu tinha em cada página, para me lembrar das dinâmicas que eu ia fazer, dos exemplos que eu ia dar que eu não queria usar o do livro, das palavras que eu ia adicionar, porque a pronúncia ia ser legal trabalhar tal coisa, do vídeo de YouTube que eu ia usar aqui para introduzir esse exercício. Cara, se você hoje é um professor que
procura fazer uma coisa diferente para o teu aluno, procura tirar o melhor do material, mas dá o seu próprio toque, eu tenho certeza que você gasta horas fazendo isso, teacher, tá? Eu lembro, eu trabalho muito bem em hiperfoco, sabe? Tipo, Pomodoro, pra mim, eu não consigo, porque, cara, eu sou daquelas que consegue entrar em hiperfoco e sai do hiperfoco 5 horas depois, sem comer, sem beber, sabe? E eu funciono bem assim. Eu funciono bem assim. E é claro que, spoiler, tá, gente? Depois que você tem filho, hiperfoco não existe, ok? Fecha a parede, tá? Você não consegue entrar em hiperfoco, né? Só Então, de noite, madrugada, opa, né? quando eles estão na escola. Toda torta lá, mas você não entra em hiperfoco. É bem isso. Então, eu lembro, meu marido lembra também, com certeza, de domingos que eu falava, cara, eu tive uma ideia para aula. Peraí que eu só vou preparar uma coisinha rapidinha. 5 horas mais tarde, né? Passava ele, amor, a gente vai almoçar? E eu ali, sabe? Ana também, se é assim, né? Eu amo, assim, meu buzz, assim, que Red Bull, o quê? Meu buzz é entrar em hiperfoco, sabe? E teve um monte de gente ali falando, a Paty também falou que teve várias experiências assim, né? Que a gente estava comentando. Então, eu sempre trabalhei muito bem desse jeito e cara, eu montava aulas incríveis, porque para nível avançado, a gente trabalhava sem livro. Então, imagina, era open curriculum, tá? Era tailor-made, assim. Então, assim, o que você vai dar para o aluno? Te vira, né? E eu amava isso. Então, eu tinha aulas, eu tenho até hoje tudo guardado, não vou me desfazer disso não, porque isso é ouro, né? Mas eu entrava em foco e passava, às vezes, 5, 6 horas preparando coisas, feliz da vida. E, cara, aquela aula ia arrasar. Eu posso dizer para vocês que, sim, 10-0 em qualquer livro, tá? 10-0 em qualquer livro, alunos amando, participando. Só que olha o custo que isso teve para mim. Pois é, fica Essa difícil se tipo assim, é o que eu falei, né? Tipo assim, quando a gente vai fazer essas coisas, por exemplo, no meu caso, né? Fazendo as coisas na machadada, né? Tipo assim, você acaba gastando muito tempo mesmo numa situação dessa, e a gente que é autônomo, a gente que é professor particular e tal, quando você acaba botando isso, se você dividir a quantidade de horas que você levou para preparar aquele material pela quantidade de horas que o aluno vai te pagar naquele mês, a conta não vai ficar boa, entendeu? Então, tipo assim, a gente... É muito gostoso, né? Você vai, tô curtindo, mas aquilo é trabalho também, né? sim. Entendeu? Então, tipo assim, é melhor quando a gente faz isso mais rápido. Exato. E É melhor quando faz mais rápido, melhor, entendeu? sabe? Porque isso que você falou, assim, professor autônomo fazendo isso, tem muitas vírgulas aí nessa história. Primeiro, quando eu fazia isso na escola, eu sabia que todas as minhas turmas seriam open curriculum. Eu sabia que todas as minhas turmas iam ser C1, C2, né? E que eu não ia precisar de livro. Ou seja, aquele material que eu passei o domingo inteiro preparando, eu ia conseguir usar com todos meus, porque todos meus alunos estão exatamente nesse mesmo lugar. Tá? Então, o problema número 1, como professor particular, não é sempre que isso acontece. Problema número 2, quando você tem isso, quando você tem a sua agenda como professor particular e você gasta 6 horas para preparar uma aula que não vai ser para todos os seus alunos, você não pode pegar mais aluno. Exatamente. Eu não dou conta de mais aluno. Putz, apareceu uma... Exatamente. vou poder pegar. Então, assim, não é só... Eu bato muito na tecla a experiência do aprendizado vai ser melhor para o aluno, mas nessa live aqui a gente vai falar dos teachers. É melhor para você se você consegue pegar uma aula e transferir e conseguir adaptar ela para todos seus alunos. Todos seus alunos. Sabe? Mas tem um que é um pouquinho mais básico, o outro está um pouquinho mais para frente. Esse aqui trabalha com business, esse aqui é um adolescente, esse aqui, né, idealmente, você não vai ter uma discrepância tão grande entre os alunos, né? Mas, na realidade, às vezes a gente tem. Então, eu lembro que você contou da última sessão que a gente teve uma class idea, né?
E você falou que foi para todo mundo, né? Conta aí. Gente, olha, eu fico, tipo assim, quando eu comecei a ouvir a Lili falando, assim, essa coisa de tudo virar aula, ok, eu compro essa, eu gosto dessa ideia, eu acredito que sim, porque, tipo, a gente vai aprendendo na vida é com tudo mesmo, né? A vida não para assim, peraí, pausa, aí muda a cor do cenário, vamos ter um momento de aprendizado. Não, é tudo, a gente vai aprendendo assim, né? E a gente vai montando o nosso repertório linguístico assim. Né? Aquilo que a gente usa na hora de conversar, né? O nosso repertório linguístico é montado assim. Ele não é montado num contexto instrucional, né? Não é do livro que a gente aprende isso. E aí, essa ideia uma coisa que qualquer coisa vira aula e depois, mais pra frente, eu ouvi você ensinando que serve para todos os níveis. Assim, cara, isso é bom de isso é bom demais pra ser verdade. Tem alguma coisa aí, tem alguma pegadinha aí. E, gente, foi assim, a gente fez uma sessão, né, de class design e tal, e aí ela mostrou lá as possibilidades do uso do material, do assunto, e botou lá, assim, uma pilha de recursos, de sites, olha aqui, você pode usar esse site, ou essa notícia, não sei do que. Gente, eu peguei um post de um blog daqueles lá todo, e usei a semana inteira aquele troço. Então, tipo assim, foi... Quanto tempo eu levei para preparar as aulas da semana? Entendeu? Um segundo. Peguei o site, abri, acabou. E foram todas iguais as aulas? Porque essa questão, Não, tipo, com não, então, porque eu tenho alunos que são assim, são mais básicos, né? Como você falou, e tem alguns ainda que são mais avançados, entendeu? Então, tipo assim, claro que não foi igual para todo mundo. Mas, por exemplo, quando você tem um aluno avançado, você pode entrar dentro do texto. Você pode pegar, de repente, alguma expressão que ele não conheça, nova, né? Alguma coisa que seja assim, que não seja muito formal, né? Alguma expressão que não seja muito formal e tal. Phrasal verbs, esse tipo de coisa que eles têm pavor, né? Agora, quando o aluno é mais básico, você pode pegar, por exemplo, na descrição concreta das imagens, entendeu? Ou você pega só os tópicos que aparecem naquele material, entendeu? E tenta destrinchar aquilo em termos de, sei lá, gente, verbo, adjetivo, pronto, entendeu? Simple No present. celular, verbos, adjetivos, simple present, entendeu? Mas tipo assim... Imperativa era uma que dava bem lá. Faça isso, não faça isso, veja isso, né? Então, Exatamente. vocabulário. Entendeu? E, gente, esse material específico foi o seguinte, era uma lista de 12 coisas, as coisas mais sujas que a gente toca todos os dias. Foi essa lista aí daquele Ranker, daquele site Ranker. E eu fiquei assim, cara, eu fiquei impressionado assim, como que conectou aquilo, os alunos conectaram, sabe? Yeah? E essa semana eu tô usando aquele outro material do AI, do inteligência artificial, porque tá aí bombando aí, né? Esse mês e tal, o mês passado bombou e foi a trending do top topics, hot topics. E aí, usando esse material. Então, tipo assim, você vê, quando o aluno é mais básico, você para naquela questão, por exemplo, concreta, né? Descrever adjetivos, verbos, sabe? I like, I don't like. Gente, beleza. Com você. E o legal é que entendeu? O básico vai perguntar um monte, né, gente? O básico, teacher, how can I say? Como é que eu digo isso? E essa frase? O tempo todo. E você vai alimentando, só que é coisas que ele usa para se comunicar. Não é coisa que ele leu, não entendeu, perguntou. Sabe? Porque isso, a tua memória, e por isso que o lance é legal quando você aprende um pouco sobre como a neuroaprendizagem. Porque quando você vê uma palavra que você não conhece, você pergunta, o que é isso? Daí vai lá o teacher e te ajuda, isso não vai para tua memória de longo prazo não, tá, gente? Agora, quando você está pensando numa coisa que você viveu, ou numa situação, numa opinião que você tem, e você pergunta, teacher, como é que fala isso? Daí o teacher vai lá e te ajuda, e você usa isso e fala, cara, é isso que eu quero dizer. Adivinha o que acontece com essa palavra? Pois então, aquela palavra, ela se encaixa, a palavra lá se encaixa dentro de um complexo que está lá já dentro da cabeça da pessoa. Não é uma lista de uma palavra solta no ar, né? Então, tipo assim, para mim essa estratégia, essa abordagem que você ensina, para mim ela é maravilhosa, porque, pelo amor de Deus, gente, levar tipo 10 minutos para preparar uma aula para a semana toda é gostoso demais, né? Imagina, gente, o que vocês vão fazer se vocês prepararem as aulas da semana que vem?
Vamos jogar aqui. Vocês vão preparar a aula da semana que vem em 1 hora. Todas as aulas da semana que vem. Como é que vai ser o fim de semana de vocês? Lili? Ó, vou falar pra vocês sábado. O Rafa entrou, eu brinquei, né? Eu falei pra ele hoje de manhã, o Rafa falou assim, entrei pra Beyond the Box. Eu falei, Rafa, a semana que vem tua aula vai estar diferente, né? E daí eu tava revendo aqui os posts do grupo passado, né? Que depois da primeira aula, eu postei até como Reel, tem uns lá. Depois de uma aula, na primeira sessão, foi muito engraçado, porque a gente teve a sessão na sexta-feira, no grupo passado, né? A sessão na sexta-feira foi domingo, as mensagens apareceram. Lili, eu preparei a aula em 10 minutos. Sabe? Foi aquela coisa de tipo... Né? E daí, durante a semana, gente, eu usei isso. E foi 3 slides. Acabou. E é isso. Então, pois é, gente. Eu não sei quem estava aqui na... Eu não sei quem estava aqui na Masterclass que ele deu sábado. Eu tava. Gente, essa... Gente, essa mulher botou o povo pegando fogo por causa de um pote de salada. Vocês não têm noção. Ela botou um pote de salada na tela e o povo ficou doido interagindo com aquele assunto. Você imagina... Gente, você pensa, como assim, cara? A gente faz das tripas coração, leva 5 horas preparando uma aula, vai em tudo quanto é referência, livro, texto, dicionário e o caramba 4, e às vezes o aluno não conecta. Percebe? E ela fez a gente ficar... Nós tudo teacher, galera toda já professores de inglês, entendeu? Tudo advanced. Todo mundo tava pinicando para poder falar sobre o pote de salada. Olha que viagem, gente. Olha que incrível. Então, tipo assim, eu acho que falta isso, essa ferramenta na nossa caixinha de ferramentas, entendeu? Esse negócio de você ficar só preso nessa tal linearidade que você comentou no início, né, do material didático e tal, isso, sei lá, gente, é como você uma vez falou, né, isso não é mais a Revolução Industrial, a gente não tá mais, entendeu? A gente não tá mais na sociedade feudal. O nosso lance hoje é essa experiência que o aluno tem com você na hora da aula. Sim. É essa experiência que vai fazer ele aprender aquilo ou não. Percebe? É essa experiência que vai fazer ele ter autonomia para na hora que você não tá perto dele, ele conseguir usar aquele troço. Entendeu? Porque não adianta nada. Não adianta nada. Sinceramente, gente, ó, eu trabalho com a galera do Medinho. Então, eu sei bem o que eu estou falando e eu sei quanto trabalho isso me custa, né? De poder trabalhar essa parte que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, os alunos iniciantes, eles têm aquela questão de que eles não conseguem acessar com muita facilidade a memória, né? Então, quando você dá a deixa, quando você dá o gatilho, ele... isso! Aí ele consegue acessar, né? Agora, quando você faz com que ele tenha uma experiência em que aquele conteúdo que você está passando para ele se encaixa, por exemplo, numa memória que ele teve, de uma experiência que ele teve, ou de uma coisa que ele gosta muito, ou de uma coisa que ele valoriza como importante, ou uma coisa que ele odeia. Percebe? Quando você tem esse tipo de contexto, né? Por isso a palavra experiência, para mim, é muito preciosa, né? Muito interessante, aí muda a situação. Aí você começa a ver o aluno ter mais autonomia, né? Entendeu? Enquanto a coisa institucional, impessoal, acho que essa é a que me incomoda mais. Quando a coisa é institucional, impessoal, porque o livro é uma coisa impessoal, Sim. né? Entendeu? Então, quando essa relação, o aluno não conecta com aquele troço. Entende? Tipo assim, por exemplo, eu costumo dar esse exemplo. Eu detesto cozinhar. Então, tipo assim, cara, não tô afim de falar sobre cozinhar, sabe? Não, entendeu? Eu não quero saber o nome daquelas pecinhas que tem na cozinha, não me interessa aquilo, sabe? O aluno que eu tenho, ele está interessado no processo, que ele tem que falar sobre aquele processo lá no trabalho dele, por exemplo. Percebe? Quando a gente fala sobre aquele assunto, você vê que o olho da pessoa brilha. Por quê? Porque eu achei uma coisa que conecta. Percebe? Quando você tem uma ferramenta dessa que você consegue, de repente, fazer o cara se conectar com um pote de salada, que não é necessariamente uma coisa que ele curte, Sim. Entendeu? Você tem superpoderes. Entendeu? Então, de provocar ou de planejar um momento de experiência e não um momento só de transferência de conhecimento. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho muito importante é que, cara, eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, que todo professor que está aqui nessa live, ou que assistir essa live depois, já teve um momento assim em aula. Tenho certeza absoluta que você já conseguiu criar aquilo. Só que foi ao acaso. Na machadada.
Organicamente foi lá e tchum, e você saiu lá pensando, gente, me conta aqui nos comentários, vocês não tiveram já uma aula que você falou, cara, o que foi essa aula? Sabe? Foi muito boa. Todo mundo já passou por isso, só que aconteceu por acaso. Aconteceu organicamente. E como você mesmo disse, né, Gui? Crescer no orgânico só mato. É, isso aí, só o mato que cresce no orgânico. Exatamente, Marcela, é essa pergunta. Como que eu vou replicar isso? Como que eu consigo fazer isso acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo? E isso é design. Por que a gente compra? Por que no mercado é do jeito que é? Sabe? Por que as cores, por que o cheiro em algumas lojas é tão específico? Que a música que eles colocam é tudo feito deliberadamente. Baseado em quê? Baseado em como a gente funciona. Baseado em como o ser humano funciona. E se você sabe como o ser humano aprende e sabe como a estratégia que você tem para engajar agora e agora você vai desengajar. Eu lembro que a Fer ontem falou sobre isso. Lili, quando você falou isso, tipo, eu fiquei pensando, porque a gente quer o aluno focado o tempo inteiro. Não, você não quer o aluno focado o tempo inteiro. Sabe? Então, acredite, você não quer. Então, quando isso e você consegue fazer isso acontecer porque você montou todo o circo para isso acontecer, né? E você começa a fazer isso naturalmente. Não é uma coisa ali, meu Deus, eu vou ter que ter uma apostila aqui do lado me falando agora, aos 2 minutos e 40 eu tenho que fazer isso. Não, não, não. Você consegue, você desenvolve isso. E é uma coisa rápida, porque é como você aprende também, sabe? Então não é uma coisa que você está aprendendo a fazer, não, você só está. Opa, peraí, aqui. Você vai planejar a tua aula. Só que agora você tem perguntas para fazer depois que você planejou a aula. Você vai olhar para ela de novo e vai falar assim: aqui, ó, aqui eu consigo fazer isso, aqui eu consigo fazer isso, aqui eu consigo fazer isso. E é nesse design que você consegue prender a atenção do teu aluno, aumentar a retenção, aumentar o engajamento e passar 20 minutos falando sobre uma salada. Mesmo com quem não gosta de cozinhar. Sabe? Então, exatamente. É isso. São estratégias e são ferramentas específicas baseadas em como a gente aprende, como a gente presta atenção, quanto tempo a gente presta atenção. Sabe? O que fazer quando... Deixa parar de prestar atenção. Não vai funcionar se você ficar puxando a atenção de volta. Uhum. O cérebro precisa dar uma... E daí acordar de novo. Sabe? Então, tudo isso é como o aprendizado acontece e não é para mim ou para você, mas criança é diferente. Não, é igual, muda o tempo. Né? O tempo de foco a janela muda, né? O tempo de foco de uma criança é outro, mas as estratégias são as mesmas. Então, quando você falou, foi engraçado porque eu perguntei, né? Eu perguntei para o City assim, uma palavra que define, né, o que vocês experienciaram, o que vocês viveram. E o Gui falou liberdade. Nunca ninguém tinha falado liberdade. Né? Então, conta aí da liberdade, Gui. Então, eu acho assim que a gente fica muito inseguro, porque, por exemplo, no meu caso eu não tive um treinamento formal para dar aula, né? Uhum. Então, eu sempre dei aula porque isso é minha cachaça, é uma coisa que eu sempre amei fazer, sempre tive alunos, entendeu? Mesmo quando eu estava lá na vida acadêmica, eu sempre tive alunos de alguma coisa. Então, por exemplo, você tem uma ideia, eu já dei aula de música, já dei aula de violino, etc. Então, dar aula é uma coisa que sabe, me fascina. Então, eu sempre fui estudando, por minha conta, como que funciona essa questão do aprendizado, como que eu faço para ser um professor melhor. Eu sempre fui estudando essas coisas. Só que eu não tenho um certificado, vamos dizer assim, né? Como a maioria da galera que está aqui assistindo, eles têm isso, né? Eles têm vários até, né? Mais de um. Então, tipo assim, isso deixa a gente meio inseguro, por exemplo, ok? E aí o que acontece? Você começa a adaptar, você começa a perceber o que funciona e guardar aquilo, aprender com seus erros e tal. Então eu fui criando mais ou menos assim uma certa abordagem que é minha, e eu pensava assim, gente, isso HD em educação aí, sei lá o que, me pegar e me prende, né? Porque deve ser um absurdo, né? Deve ser assim. Então eu ficava assim, eu sou tipo um doido que estou falando aqui uma coisa que... Por que os cursinhos não fazem isso? Por que a gente não vê isso em aula, por exemplo? Errado. Se as escolas deve ser errado. Isso, deve ser. Deve ter alguma coisa errada. Mas você vê o resultado do aluno. Então, assim, pô, tá errado, mas funciona. Como é que é isso, né? Então,
Quando eu comecei a ter aula com você e assistir, consumir o que você, os conteúdos que você produz, eu me senti autorizado, entendeu? Assim, isso tem um nome, gente. Isso tem um nome chique. Isso tem um nome chique. Como eu falei, né? Claro, eu fui aprendendo essas coisas meio como você até falou. Eu vi, ao acaso, tinha aquela aula mágica. O que aconteceu nessa aula? O que foi isso que eu fiz nessa aula aqui? Pronto, eu tentava ver o que eu faço para fazer todas as aulas serem parecidas mais com essa. Né? Então, tipo assim, não era uma coisa muito sofisticada, nem embasada, porque eu nunca tinha ouvido falar de Learning Experience Design antes de te conhecer. Então, nunca eu tinha ouvido falar disso, né? Então, quando eu ouvi, eu senti, nossa, tô autorizado. Então, agora eu tô livre para poder continuar fazendo, ok? Mais ou menos essa ideia. E também a ideia é do seguinte, gente, olha só. Vocês têm, nós, né? Nós temos muito conteúdo. A gente sabe coisa para caramba, certo? Então, inevitavelmente, gente, se você parar numa fila para conversar com alguém, você começa a ter trocas de valor com aquela pessoa. Ou seja, é um momento de aprendizado. Certo? Um momento de troca de conhecimentos de valor. Quando você faz isso dentro de um contexto com seu aluno, e você tem uma ferramenta para você fazer aquilo se tornar uma experiência para ele, não só uma aulinha, né? Porque eu falo, olha, quando alguém me procura, quanto é que é sua aula? Eu não dou mais aulinha. Uhum. Eu não dou aulinha de inglês. Eu não nem me procurar para aulinha, porque eu não sei nem o que é isso mais, ok? Por quê? Porque toda vez que você tem... Eu nem chamo... Estou evitando chamar de aula, chamando de sessões com os alunos. Então, toda vez que você tem uma sessão dessas de troca com um aluno, que seja uma experiência, entendeu? Que ele sinta que ele não teve uma aula, entendeu? Mas que ele saia daquele momento de troca com você com aquela sensação de uau, sabe? Vi inglês, tive uma troca. Exatamente, isso, exatamente. Porque, gente, a vida não é um PDF, a vida não é um e-book, sabe? A vida não é um capítulo de livro, entende? Então eu acho que eu me sinto livre agora, eu tô autorizado, sabe? Para poder fazer isso, entendeu? Claro que agora eu tô aprendendo mais contigo e para sofisticar a coisa, né? Para sair dessa coisa de fazer as coisas na machadada, né? Então... falou, é a ferramenta que você vai ter na caixinha. Isso. Sabe? É você olhar a tua caixinha e falar, agora essa aqui vai casar bem. Sabe? Tipo, o aluno tá ficando um pouco cansado, eu sei o que fazer. Essa aqui não vingou muito essa atividade, achei que ia dar, não deu. O que eu faço? Sabe? Então, essa mágica, exatamente, Marcele, não é mágica, é processo. É processo, sabe? São pequenas coisas que você passa a fazer. Então, quem estava no workshop, a gente falou sobre 4, lembram? Né? Que era usar os sentidos, que a gente esquece de fazer isso, sabe? A gente está tão preocupado em cobrir os exercícios, Marcele, você estava no workshop? Depois conta aqui. Porque a gente fica tão preocupado e obcecado em cumprir tabela, em cobrir conteúdo. Eu acho que esse é o problema. O problema não é, sabe, o livro é ruim. Não. A gente falou, pode ser fonte de inspiração, pode ser fonte de ideias, né? Mas sentir que você tem que cobrir isso no tempo X, isso vai fazer com que muitos alunos se percam ali e vão achar que não é para eles, vão depois tudo parar lá no Guilherme traumatizado. Né? Exatamente. Gente, é só isso. Exatamente. Então, eu acho que a questão, quando você falou liberdade, né? Foram 2 coisas que marcaram essa semana. Você falar liberdade e na última sessão a Fer falar pertencimento. Porque também foi uma coisa... Cara, você pertence a essa experiência, você está inserido nela. E essa experiência te pertence também. Não é uma coisa exatamente acontecendo, que você está assistindo, sabe? Você não viu, Marcele? Me manda uma mensagem. Que a gente já conversa. Manda lá num direct aí que a gente já continua o papo aí, tá? Marcele, pra quem perdeu o workshop... O workshop foi mind-blowing. Eu dou um jeitinho, tá? Então me manda uma mensagem no direct aí. Quem não viu o workshop, me avisa. E então, toda a questão é essa. Gente. Uma coisa que pertence pra gente, a gente valoriza, né? Uma coisa que pertence a gente, né? Então, a gente lembra, a gente valoriza, não é uma coisa que passou pela nossa frente falando do Billy, Bob e John.
Exato. né? É o pertencimento. E é também isso que você falou, a liberdade, né? A liberdade de você olhar e falar, ok, planejei isso e vou entregar uma super aula. E calma aí, tem 2 slides. Pode? Aí não pode. Eu acho que o aluno vai achar que eu entreguei pouco. Eu acho que o aluno vai achar que eu não preparei aula. Nunca. Nunca. Se você sabe, se você chega com 2 slides, mas não sabe o que está fazendo, é muito provável que você acabe a sua aula no Lyrics Training, matando o tempo. Por 30 minutos você não sabe o que fazer. Sim. Mas quando você sabe o que fazer, quando você tem essas ferramentas, quando você tem esse conhecimento das estratégias de experiência, de criar experiência de aprendizado, 2 slides, ó, dá e sobra. Ah, sabe? Você falando dessa coisa, me lembrou de um pertencimento e da coisa de um slide só, me lembrou da seguinte coisa. O que acaba acontecendo é o seguinte, o aluno, ok? Ele acaba sendo também autor no processo, Exato. né? Então, tipo assim, a gente às vezes fica com aquele peso de que eu tenho que transmitir conteúdo. Percebe? Que eu tenho que despejar conteúdo. Opa, deu uma travada aqui para mim. Voltou? Eu não sei o que acontece que chegou. Então, a tecnologia. Ó, travou travado. Opa, Voltei? voltou. Aí, pronto. Show de bola. Eu não sei o que eu fiz. Tecnologia, me escuta. Desculpe falar o que for. Me conta que eu não faço mais. Mas não fica Foi aí mal, Zuckerberg. sabe? Não fica aí de bico me tratando mal. Me diz o que é. Foi Me mal, diz. Marquinho. Foi mal, Marquinho. Pois é, então, tipo assim, Falei mal do Facebook. então já era. Faz um post de reconciliação aí para. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: o aluno ele começa a ser parte ativa do processo. Então, é como se ele também fosse autor daquela aula, percebe? Então, e ele se sente, porque tipo assim, eu atendo uma galera que eles não têm mais saco nenhum para cursinho, eles não têm mais paciência para aula instrucional, sabe? Senta aí e ouve. Eles não têm paciência para isso. Então, esquece. A galera que eu atraio é essa, sabe? Então, eles acabam se sentindo como se eles estivessem conduzindo boa parte da aula. Entendeu? Isso é muito legal. Entende? Isso é muito legal. Por quê? Porque eles começam a reforçar a autonomia deles, eles começam a validar a competência, né? Porque o medinho, como é que a gente vence o medinho? Só tem um caminho. Tem que ser uma validação da competência. E ela tem que ser espontânea. Não adianta nada eu pegar você pelo pescoço e te tacar lá num palanque e fala aí em inglês. Não funciona. Você cria um trauma. Né? Pode, você sabe sim. Né? Entendeu? Você acaba criando um trauma. Então, como que você faz? Você vai degrauzinho por degrauzinho validando a competência daquele aluno. Então, tipo assim, ele tem pavor de falar, falou uma frase. Olha, caraca, que legal, cara, tua pronúncia é muito boa, fez uma frase, não morreu. Olha, eu não morri, fiz uma frase, faz outra. E faz outra. Aí ele percebe que validou a competência, o medinho não vai embora. Não tem como o medinho, senão vira uma dissonância cognitiva ali, né? Pô, eu consigo fazer, mas tô com medo? Não, então o medo vai embora. Percebe? Então, como que, usando essa abordagem, né, da experiência por design, o aluno acaba se sentindo como autor da aula também. Entende? Então, isso é muito legal. É muito gostoso essa experiência. Né? E sem você ficar horas botando o nome do aluno no PDF. E daí, no próximo aluno, você vai lá de novo e bota o nome do aluno no PDF. Daí você coloca uma foto dele no PDF. Exatamente. Daí você monta uma apresentação e vai lá e coloca a foto da família dele no PDF. Quanto tempo você gastou nessa personalização, Peter? A personalização está ali. Tá? Então, essa é outra coisa que a gente trabalha muito na Beyond the Box, né? Personalização não acontece no material. A personalização acontece na interação. Você não precisa ficar mudando todo... então agora para esse aluno, Marcele, não, eu sei. Então você pega... Marcele está precisando urgentemente. Eu vou mudar tudo para rosa, né? Para esse meu aluno que é business, vou deixar cinza, né? E assim você vai, não.
né? Você, exatamente, coloca a foto. É claro que eles vão adorar. É claro que eles vão adorar. Só que você não precisa fazer. Por que você fez, né? Por que a gente faz? Não. Fala para o aluno, traz uma foto sua na próxima aula. Beleza. Daí tá com a foto lá. Exatamente, exatamente. Você pede para o aluno trazer coisas para a aula, entendeu? Eles acham o máximo isso, entendeu? Eles trazerem as coisas para a aula. E tipo assim, eu imagino também, Lili, o seguinte, alguns teachers que estão achando aqui a gente como se a gente fosse uns alienígenas falando sobre isso, né? Eles devem sentir muito medo, muito medinho, muita insegurança. Por quê? Você imagina o seguinte, vamos pensar aqui, já que o teu foco é falar com os teachers, né? Imagina um teacher desse que chega assim, não sei o que vai acontecer muito bem nessa aula, eu sei que eu tenho que passar isso aqui, e eu quero que ele tenha esse tipo de experiência, que ele saia dessa aula com essas competências. Você tem isso na cabeça no início. E aí você fala para ele, você traz o material. Você não tem ideia do que ele vai trazer. Aí ele vai e traz. Isso deve dar uma insegurança no teacher do caramba. Sim. Entende? Mas por quê? Porque ele não entende os mecanismos que estão por trás dessa interação. Percebe? Então, quando você começa a entender o mecanismo que está por trás daquela interação, aí você fica mais tranquilo, vai dar certo. Por quê? Porque a gente funciona assim. Nós somos todos muito parecidos, seres humanos todos muito igualzinhos. A gente funciona desse jeito, e é em cima disso que a experiência vai acontecer. Exato. Entendeu? Não é porque no livro está escrito o índice que a aula vai dar certo. Não é porque o livro tem um índice que a aula vai dar certo. Entendeu? É porque nós somos humanos é que a aula vai dar certo. Então, isso é muito interessante, é muito libertador. Por isso que eu falei, liberdade para mim é... Se eu pudesse, assim, definir em uma palavra, liberdade. E pensa essa coisa que a gente estava falando quando a gente traz para o aluno, né? Aí, Adriano, boa, do time dos teachers alienígenas. Então, olha só, teacher alienígena, adorei aqui. Vai virar uma hashtag da Lili agora. Pois é. Que a gente, uma outra coisa que eu puxo a orelha mesmo, dos teachers, é que, tipo, tá, o aluno... Então, eu pedi para o aluno trazer a foto. Aí, o aluno trouxe a foto. Então, beleza. Então, agora vamos fazer com ele, né? Daí, o professor tá lá, com o mouse na mão. Então, me diz, who is this? Né? E daí a pessoa, this is me. Where are you? O que você tá fazendo, teacher? Que você tá fazendo... Você que tá aprendendo inglês? Porque você só que tá praticando aqui. Que daí o aluno fala, I sitting on the park. Daí você vai lá e digita. Você digita e você vai lá. I am... Você está corrigindo, você faz, você escreve, você fala, você... Quem está aprendendo inglês aqui é você? A gente tem tudo, sabe? A gente tem a tendência... Então fala aí, aluno. Aí o aluno vai participar agora. Atenção, rufem os tambores. Aluno, fala aí. Monta uma frase. O aluno monta e você vai lá e escreve. Por quê? Por que o aluno escreveu? Sabe? Ou então você... então obrigada, aluno. Com isso aqui eu vou montar um PDF. Por quê? Sabe, qual que... E daí é aquela coisa, assim, pedagogicamente falando, qual é a função desse artefato? Ok, isso se torna um artefato educacional. Qual é a função desse artefato educacional? O que você está atingindo através dele? O aluno vai poder ver. Tá, e se ele escrevesse, ele também poderia ver? Também. E quem teria tido a prática? O aluno. Sabe? A gente tem... E vem daquilo que a gente estava conversando, daquela crença que a gente é treinado a ter, a ser, né? De que a gente é responsável. A gente é responsável na aula. Só que o que você aprende quando você entende que você é responsável pela experiência é que você a responsabilidade é muito maior. Porque ela vai além de preparar conteúdo e cobrir conteúdo. Isso aqui é a responsabilidade do professor instrucional. Prepara conteúdo, cobre conteúdo. Prepara conteúdo, cobre conteúdo. Isso aqui é a responsabilidade do instrucional. A tua responsabilidade é o que o aluno vai sentir, o que o aluno vai fazer, o que o aluno vai ver, o que o aluno vai aprender. O pacote inteiro. Travou de novo, né? Agora voltamos. Voltou. Não é só produzir conteúdo e cobrir conteúdo. A tua responsabilidade triplica. Só que o que acontece é que você diminui a quantidade de conteúdo que você tem que produzir. Ó, a Milka ali, quando estão ensinando clothes,
Aham, exato. Eles que apresentam. Isso aí, Milka. E outra, por que você vai ensinar algumas palavras para um aluno e de repente o que ele precisa é justamente outras coisas? Sabe? Tipo, o aluno usa todo dia chapéu cata-ovo. Ele quer saber o chapéu cata-ovo. Sabe? Ele nunca na vida usa sabe, os Boné. acessórios. Boné, sabe? Tipo, ele quer falar. Para ele é importante, porque quando ele estiver descrevendo as coisas dele, as fotos dele, quando ele estiver saindo de casa, antes de sair, ele vai lá catar o cata-ovo dele. É cata-ovo o nome desse chapéu, né? Não sei. Sem nada de chapéu, gente. Enfim, me corrijam se eu estiver errada. Eu acho que é cata-ovo. E quando ele estiver saindo de casa, todo dia ele vai pegar o chapéu dele. Isso é muito mais significativo do que você trazer uma lista de 10 palavras que o livro mandou trazer. Não é? Perfeito, Milka. Isso aí. Gente, Exatamente isso. a gente vai ter que fazer outras lives, tá? Porque o papo é bom. Se passar um café, cortar um queijo, nós conversa até de noite. Nossa, não, aí dá estrago. Carioca. Tá certo. Não faça isso. Não faça isso. Aí a gente vai conversando depois, tá? Pessoal, quem não assistiu o workshop, se quiser dar uma olhada, me manda uma mensagem, ok? Eu acho que ele não tá disponível mais, mas a gente, né, eu dou um jeito de ver o que a gente consegue fazer aí, tá? Gui, valeu. Prazer, como sempre. Nossa, uma honra. Imagina, tô aqui me achando famoso, tô me achando aqui o teacher. Mas Valeu. Vamos lá, Gabi. Que bom que você gostou e vamos marcar próximos aí, que o papo é bom. Daí na próxima a gente traz café, pão de queijo, tá todo mundo avisado. Isso, tá? Café, pronto. Combinado? Show de bola. Bom dia. Bye, bye.